Olha, após a reunião da última segunda-feira, a gente conversa com o vereador Dr. Zé Gino. Teve mais um requerimento da oposição que foi reprovado, rejeitado pelos vereadores de situação, solicitando a presença do prefeito Joãozinho aqui em audiência pública. Primeiro, doutor Zé Gino fala sobre essa questão. Mais um requerimento, numa sequência de 3 requerimentos. O segundo foi rejeitado, mas vai na próxima sessão ter mais um requerimento nessa linha de audiência pública. Nós temos insistido nessa linha, Gonçalves, porque é necessário que as pessoas entendam. Quando o requerimento é feito através de uma audiência pública, de um requerimento de vereadores ou de vereador, pode ser um ou mais, no que esse caso coletivos, foram 4 vereadores que requereram essa audiência pública com o prefeito. O importante disso tudo é que o prefeito venha a esta Casa Legislativa, vai sofrer assim, questionamento, perguntas dos vereadores, mas também vai sofrer questionamento da população, que tem o direito de fazer a pergunta. Na convocação feita, que foi anunciada hoje pelo presidente da Câmara, que vai requerer, nesse caso a população não vai ter direito de fazer perguntas. Então foi a forma que o prefeito teve de não atender para que a população tivesse acesso a perguntar. E que os vereadores que fossem o autor do requerimento, ele tem a prerrogativa de ter mais algumas perguntas a fazer. O número de perguntas é dobrado. Então, para ele não acontecer isso, foi o que ele fez. Ele mandou os vereadores deles recusar o requerimento pela segunda vez e vai vir aí apresentado hoje, vai ser votado quinta-feira pela manhã, a última sequência do requerimento, que nós fizemos requerimento de audiência pública, mudando os assuntos, mantendo um corpo e mudando outros assuntos. Então, foi a forma que os vereadores de oposição teve para insistir, para que ele viesse através de um requerimento de audiência pública, e nesse requerimento era atendido não só a todos os vereadores, como o plenário que estivesse aqui, a população que quisesse fazer alguma pergunta. Mas ele insiste em negar, em travar esse questionamento, de não deixar os vereadores abertos a fazer pergunta sobre a gestão dele, essa gestão que precisava ser perguntada em algumas áreas, educação, saúde, e ele vai vir a essa casa travado, a população não vai poder fazer pergunta e o assunto vai ficar restrito à emenda federal. Aí alguém levantou aqui, o deputado federal, o Ricardo Teobaldo, não ficou travado nesse sentido, mas a gente não poderia perguntar ao deputado Ricardo Teobaldo pela gestão, porque ele não era mais gestor, ele é deputado federal, ele trata de emenda, de lei, de projeto. Então, como o prefeito vem a essa casa, era importante de tirar as dúvidas, os questionamentos, algumas áreas que estão precisando reavaliar, áreas que precisavam ser analisadas, só que ficou bem claro que ele travou definitivo, já recusou o segundo requerimento, que dava essa abertura, vai aparecer o terceiro requerimento quinta-feira, eles estão prontos para recusar, os vereadores, para atender o pedido do prefeito, que ele quer se esconder, ele não quer estar aberto às perguntas, os questionamentos da gestão dele, ninguém ia fazer pergunta pessoal, apenas pergunta da gestão. E foi travado, e quando for quinta-feira, eu espero que os vereadores repensassem mais uma oportunidade, já teve 2 oportunidades, eles não estão entendendo isso ainda, estão entendendo na questão das emendas do orçamento da LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, onde eu fiz o questionamento, fiz as emendas ao artigo 48, 49 e 131. O 48 ele autorizava 20% para o prefeito suplementar como quisesse. O 49 ele dizia todos os assuntos da administração e dava direito a duplicar esse percentual do 48, que ou seja, ia para 40%. Como a gente questionou, a gente fez emendas e ficou batendo nas rádios, e graças à rede social, graças a vocês da imprensa, que é divulgado, e na hora que divulga, que a população sabe, a maior força não é dos vereadores que estão aqui, a maior força é a pressão de fora, externa, a pressão dos eleitores, da população. Então, quando a população dá seu apoio, vai para as redes sociais e questionam, aí fortalece o vereador, o trabalho de 4 vereadores que está aqui, que é a minoria, mas está atento a essas emendas, a essas questões
que leva, de certa forma, condições de artigo que vai contra a população. Então, nesses artigos 48 e 49, o que foi que fizeram? Mandaram uma redação hoje, uma emenda ao projeto, alterando onde tinha 20%, passou para 15%, e onde diria que poderia duplicar, vai permanecer os 15%. Aí você está satisfeito? Não. Eu ainda estou naquela linha de que todas as suplementações devem passar pelo Poder Legislativo, porque as pessoas têm que entender que esta casa é a casa que fiscaliza, a casa que não faz obra, não calça rua, não faz nenhum tipo de obra, mas é a casa que fiscaliza. Quando você tira 15%, eu vou transmitir agora para as pessoas entender o que é 15%. 15% do orçamento de 180 milhões é um bocado de dinheiro, né? Quase 30 milhões. Quando se fala 15%, dá um aspecto de pouca coisa, é só 15%. Mas não é 15%, 15% em cima de mais de 180 milhões. Então vai para quase 30 milhões essa liberação para ele fazer como ele quiser, modificar isso sem passar pelo Legislativo. E em alguns outros setores vai até dobra quando se fala de negociação, juros, de dívidas. Então isso não pode passar. Vou fazer as emendas amanhã. As minhas 3 emendas, as primeiras, ela ficou sem efeito porque fazia emenda a um texto passado. Como o texto mudou, eu vou repetir a emenda, mas tem que alterar... Adequando esse texto agora. Adequando ela a esse texto Adequando agora. Esse texto para que ela possa voltar quinta-feira. As 3 primeiras, na hora de votar, eu vou tirar, porque ela está fora já, né? Ela foi vencida, porque ela tratava de um texto. E as outras 3 que eu vou fazer, repetir elas, mas levando para a emenda que o prefeito fez do novo texto. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Vamos amanhã sentar e fazer essa emenda, que temos apenas 24 horas para fazer isso. Eu só tenho amanhã para entregar as comissões e depois tem mais de 48 horas para voltar ao plenário para ser votadas a emenda e o projeto do prefeito, certo? Então vai ficar na mão de novo dos vereadores. Peço aos eleitores, dos vereadores que é da bancada do prefeito, ligue para eles, peça para ele votar com independência, valorizar o legislativo, valorizar na íntegra da palavra, valorizar dando autorização para eles poderem fiscalizar. Como é que poderia ser feito isso? Derrubando esses percentuais que o prefeito quer, deixando em 0%, porque todas as vezes que o prefeito precisar de suplementar, de mudar a verba do orçamento, vai ser possível vir para essa casa. E se não derrubar, esses 15% vai ficar fixo para agora, para a LDO, e não vai poder se modificar na Lua. Não pode ser modificado na Lua. Então vai ficar os 15% para agora e para a Lua, para a lei do orçamento anual de 2020, que vai vir ainda. Então a hora de bloquear é essa. Então a hora de dizer não, você vai ter que pedir esta casa, é essa. Cabe aos eleitores cobrar desses vereadores que estão abrindo mão da sua prerrogativa de fiscalizar, abrindo mão para o prefeito, para que ele possa remanejar, fazer o que quiser em 15%. Gente, 15% é quase 30 milhões. Então, vamos ficar de olhos abertos. Cobre desse vereador. Quinta-feira, de 9 horas, vai estar a sessão aqui nesta casa. Espero contar com vocês, da imprensa, das redes sociais, contar também com a presença. Esse plenário tem que estar cheio. É a hora de dar força, a hora de chamar os vereadores e dizer, não vamos dar essa procuração em branco, não vamos assinar esse cheque em branco. Então, é o trabalho que nós estamos fazendo, chamando a atenção da população, para que a população dê esse apoio e essa força, porque é a força maior, as redes sociais, se manifeste contra esse mecanismo que querem fazer com o orçamento, de liberar quase 30 milhões para que o prefeito possa fazer como ele quiser, sem mais passar por esta casa. Eu conto com o apoio de cada um limoeirense, conto com o apoio de vocês nessa batalha de preservar o direito do Legislativo.